Bom dia, pessoal. Eu vou começando aqui já. E conforme for entrando o pessoal, eles vão vendo e depois fica gravado também. Renato e Yuri, eu não sei de qual cidade vocês são, mas aqui em Juiz de Fora a gente já tem Uberaba e agora vai começar a expandir para as outras cidades. Então eu trouxe o tema do repasse para poder explicar um pouquinho para vocês sobre ele. O pessoal aqui já está bem habituado, mas aí fora eu sei que muitos ainda têm algumas dúvidas, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. O repasse, ele é a revenda, né, que a gente faz de clientes que estão inadimplentes com a construtora para recuperar os valores e evitar que eles sejam levados a leilão. Porque uma vez que o imóvel é leiloado, a gente fica no prejuízo da construtora, né? A Caixa ela paga ela mesma e o cliente ele continua inadimplente com a gente. Muito provavelmente ele não vai mais fazer esse pagamento da entrada com a Inter, então a gente visa recuperar esse prejuízo enquanto é tempo. Então, a importância dele para a construtora. A gente tem a recuperação de crédito, né, recuperação dos valores da entrada do cliente, evita a judicialização, uma despesa extra que a construtora possa vir a ter, e a saúde financeira do caixa da empresa. Agora, as etapas do processo. A gente tem o processo do repasse é um processo mais moroso nessa parte inicial. Por quê? Tudo que a gente tem aqui na construtora automatizado, no repasse é muito manual. É muito... A gente mesmo fazendo, eu, Amanda, Andréia, Gabriel. Então, os processos são o seguinte. Primeiro, a gente faz o levantamento de clientes inadimplentes. A gente pega toda a base da inadimplência da Inter e faz contato com o cliente, faz o primeiro contato. Explica para ele sobre o repasse, sobre a captação, né, como funciona. Fazemos o levantamento de todos os valores da dívida do cliente, dívida da Caixa, dívida de IPTU, condomínio e dívida da Inter, e chega no valor de venda. Por isso que, às vezes, muitos corretores falam, Jéssica, consegue dar um desconto? A gente consegue mexer alguma coisa? Geralmente, a gente não consegue. Por quê? A gente trabalha com o valor mínimo Bom dia, Domingos. Bom dia, Tati. Eu vi que vocês entraram aí agora. A gente trabalha com o valor mínimo de juntado à dívida do cliente para a gente conseguir fazer uma rápida liquidez do imóvel dele. Então, geralmente, quando vai para a tabela, já vai para a tabela com desconto mesmo, o máximo que a gente consegue fazer. A gente pede engenharia caixa e coloca a unidade na tabela. Fazendo a venda da unidade, a gente faz uma procuração com o vendedor. É um cliente que geralmente ele já tem a inadimplência, já não temos o sucesso em falar com ele nas tentativas. Então, por que de fazer uma procuração do vendedor? Porque a gente precisa fazer uma conta onde, né, nós temos alçada para poder mexer nesse valor que é repassado do que sobra da dívida dele. E aí faz o pagamento através dessa conta que é aberta. Tudo que sobra desse valor, após a quitação da dívida, a gente devolve para o vendedor de qualquer forma e encerra essa conta. É mesmo uma segurança a mais para nós e para o comprador, que esse dinheiro vai permanecer ali até o final do processo. Então, por isso que a gente faz a procuração, para poder fazer essa conta e também ter a alçada de assinar por ele. Porque, às vezes, a gente começa o processo, o cliente ele já não entra mais em contato com a gente, já não responde mais, então ali a gente já tem livre-arbítrio para poder fazer tanto a assinatura dele caixa, quanto a abertura de conta. Os desafios do repasse. O repasse, já tivemos algumas situações de a gente começar o processo e a gente não conseguir desligar ele na caixa. Por quê? Às vezes, quando o cliente entra para nós no repasse, ele já está com 3, 4, 5 parcelas da caixa em atraso. E hoje em dia, a caixa, com 90 dias, ela já faz a retomada do imóvel, já começa o processo. Antigamente era muito demorado, era processo judicial, às vezes, eles iam atrás do cliente, faziam uma notificação, o oficial de justiça dava 6 meses para o cliente se manifestar. Hoje em dia já não tem mais isso. Virou processo cartorário. Agora, com 90 dias, o próprio cartório, ele já verba na matrícula do cliente a retomada, e ali já dá andamento, já
começa o andamento do repasse. Por isso que a gente precisa também de uma rapidez, né, uma agilidade quando a gente já tem o cliente inadimplente. Porque, às vezes, a resistência, né, de aceitar fazer a venda atrasa muito o nosso processo, e que acontece na retomada do imóvel. Até aí, vocês têm alguma dúvida? Querem... Porque eu sei que eu nunca fiz uma apresentação para vocês sobre isso, né, sobre esse assunto. E eu sei que muita gente, principalmente os novatos, estava conversando com alguns lá no feirão, tinham dúvidas sobre o assunto. Vocês têm alguma coisa para me perguntar? Estão me ouvindo direitinho? Acho que não, né? Por enquanto. Obrigada, Adriano. E agora eu trouxe para vocês também o reconhecimento que nós tivemos. A gente foi convidado pelo Fórum ISG de fazer uma apresentação no Moinho. Logo no início do projeto, a gente já tinha recuperado 2 milhões de dívida Caixa, 400 mil dívida da Inter em 10 clientes. Ao total, a gente já fez 54 revendas de clientes inadimplentes. Então, é um ótimo relacionamento com a Caixa, uma abertura a mais que a gente, né, tem colhido frutos disso. Eu acredito que a agência hoje do Mariano, quem pegou a Renata um tempo atrás, vê ela hoje em dia, sabe que mudou um pouco o relacionamento, né, da gente dentro da agência. A gente tinha muito mais reprovação antes lá com eles, porque eles veem que hoje a gente tem uma segurança a mais. Se o cliente ficar inadimplente, a gente consegue fazer a quitação da dívida dele. A gente consegue fazer a revenda, melhorando a inadimplência Caixa, porque, querendo ou não, eles têm a pontuação lá também, e nós. Então, assim, a gente anda junto, né? Tanto Caixa quanto Inter. Bom para eles, ótimo para nós também. Tivemos também uma matéria na Brainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, reconhecendo nosso projeto. Foi o primeiro projeto de recuperação de crédito das construtoras do país. Então, até numa reunião da Brainc em São Paulo, eles elogiaram muito o Gabriel lá, queriam saber um pouquinho mais sobre o projeto, porque, além de tudo, um projeto social, né? A gente já teve vários casos de clientes que ficaram tão gratos para a gente, falaram, ninguém compra um imóvel querendo fazer a venda dele, a gente vende sonho, né? Então, o cliente de hoje para amanhã, ele acontece N fatores na vida dele que às vezes resulta nisso, de não conseguir dar continuidade na dívida, no sonho dele, no imóvel dele, e acabando resultando na dívida. Mas a gente tem que saber, além de tudo, tratar com certo carinho. Não é que ele está inadimplente porque quer, muitos, né? A maioria. A gente vê quando vai fazer o desligamento Caixa, também é um dos motivos da procuração, porque no início o cliente que estava vendendo ia junto assinar. A gente viu o pesar deles ali de estar fazendo essa assinatura da venda, porque quando fez a contratação, né, quando ele comprou com a gente o imóvel, ele sonhou com aquilo, ele queria, idealizou aquilo. Então, esse momento também era um pouco difícil para a gente estar ali acompanhando o próprio comprador. Então, a gente tem que saber tratar eles com carinho, mesmo na hora da revenda, mesmo ele sendo cliente inadimplente. Porque de hoje para amanhã o cenário pode mudar, a condição dele pode voltar, né, a melhorar, e ele ser o nosso cliente futuro, que nada impeça de acontecer. Inclusive, a gente tem até muita indicação da vida do cliente, recuperou a saúde dele financeira, liberou o nome dele para ficar apto para... Ficou tão grato a nós que indica cliente para a gente direto. Já teve várias situações dessa forma. Então, assim, além de trabalho de recuperação de crédito, eu fiz uma live bem curtinha, porque a gente veio aí de uma pegada de feirão, está todo mundo cansado. Então, eu quis fazer uma live bem objetiva, bem direto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí que eu vou respondendo para vocês. Mas trouxe essa frase porque foi uma frase que marcou muito no início. Uma vez, né, se eu não me engano, foi o Pedro Alvarenga que mandou para nós isso, e ficou gravado.
Transformar desafios em oportunidades é o verdadeiro repasse que fazemos, não apenas de imóveis, mas de esperança e novos recomeços. Visando justamente isso, o cuidado com o cliente, tanto na venda quanto no pós-venda. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Rogério. E Adriano, ele já foi subsidiado, ele não tem mais subsídio. Ele consegue comprar pelo Minha Casa Minha Vida, porque o imóvel já saiu o registro já saiu do nome dele. Mas subsidiado ele não consegue ser novamente. Tem mais alguma pergunta que eu posso fazer? Eu sei que o pessoal das eles estavam me perguntando lá no feirão. Tem mais? De nada, imagina. Então é isso, gente. Obrigado, bom dia para vocês.